3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Rothbard e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Você fez um trabalho nesse livro, o Mentiram para Nós sobre o Brasil, um trabalho que tentou ser um trabalho mais imparcial. Eu vejo que, com poucas exceções no livro, ele poderia ter sido escrito por alguém que não era exatamente um liberal. Eu realmente sinto que um conservador poderia ter escrito ele, talvez até um esquerdista bem intencionado. Se você quiser contar um pouco pra gente por que você decidiu escrever esse livro? Bom, porque decidi, o título já um pouco fala, né? Porque me parece que tem muitas mentiras por aí. E muitas que são repetidas o tempo inteiro. Então o que eu fiz simplesmente foi pesquisar. Então um livro todo baseado em dados empíricos, evidências, rankings internacionais, tentando mostrar assim, o que as pessoas repetem o tempo inteiro. Será que tem fundamentação ou não? Às vezes sim, às vezes não e é exatamente o contrário. E a maioria das vezes é o contrário do que as pessoas pensam. Então, sim, poderia ter sido escrito por qualquer um, entre aspas, mas foi eu que escrevi. Mas, assim, porque basta pesquisar os dados, são evidências empíricas. Exatamente, não tem muito viés, muita visão. Em que sentido? Que, por exemplo, eu mostro algumas evidências empíricas, eu me limito a isso, a descrever os dados e quase nunca tiro conclusões delas. Então, alguns casos, por exemplo, né? Eu mostro que sim, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, tem os dados que mostram isso, a 16ª maior taxa de homicídios do mundo, e realmente, depois podemos aprofundar eventualmente, o direito penal é muito blando aqui, mas ao mesmo tempo é também verdade que a polícia tem uma das maiores brasileiras, tem uma das maiores taxas de letalidade do mundo. E politicamente, nós sabemos que geralmente um lado fala uma coisa e nega o outro e vice-versa. Quando as duas coisas podem ser verdadeiras e são, neste caso, de verdade. E uma coisa que eu achei interessante é a sua premissa fundamental nesse livro. Ou seja, que o Brasil deve ser comparado com seus iguais, né? Se quiser comentar um pouco. Sim, porque existe essa mania das pessoas comparar o Brasil quase exclusivamente com Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Suíça, Portugal. Ah, porque comparado com... Mas o que eu falo é, olha, uma das premissas básicas da ciência, uma das coisas que eu falo para meus orientandos, por exemplo, na graduação, tem que comparar unidades comparáveis. Então, você tem que comparar com países similares por renda, por região, ou dependendo lá do tema que você está pesquisando. Por que isso? Porque se você comparar com países que têm uma renda per capita 3, 4 vezes maiores, é normal que, na maioria dos índices, aqueles países se deem melhor que o Brasil. E não por culpa do Brasil, mas por mérito deles ou porque é normal. O que não significa que você não possa ter... Porque as pessoas falam, mas eu tenho que me comparar com o que tem de melhor. Mais ou menos. Ter como benchmark, como modelo aquilo, claro, todo mundo se espelha em algo de melhor e quer melhorar sempre. Isso é bem-vindo, legal. Mas agora, você culpar o Brasil por não ser Dinamarca ou não ser Alemanha, aí é demais, né? Eu vi só que tem uma coisa que eu considerei um erro seu. Vou ser sincero com o seu. Eu vi que um dos países que vira e volta você usa como comparativo, hoje já é comparado à China. Só que, aí eu fui pensar, mas por que ele fez isso? Não, porque a realidade socioeconômica da China melhorou nos últimos 3 anos. E eu vejo que um dos países que de uma forma ou de outra entrou para esse comparativo com o Brasil, quando não fazia mais sentido compará-lo com o Brasil, foi a China. O que você acha disso? Entendi. Tô pensando onde eu comparei com a China. Se não erro, comparei na questão da renda per capita. Renda per capita. Comparo em algumas questões de tamanho territorial e populacional.
Sim. Né? Mas agora a gente voltou a falar da China. Sim, o debate público voltou. Sim. Por quê? Porque há um lado político que fala muito da China como modelo para seguir. Isso, exato. Não só economicamente, porque a China ficou rica de uma forma diferente que não é livre mercado, mas via Estado, planejamento estatal, etc. E eles querem seguir aquele modelo. E também politicamente. Ou eles defendem abertamente ou não criticam o modelo político totalitário chinês, né? Então se fala muito disso. Pode ser que talvez até por isso eu fiz algumas referências nesse sentido. É claro que tem várias diferenças, mas tem algumas semelhanças, sim. São entre os países, mesmo o Brasil sendo menor que a China, mas são entre os países mesmo Você assim acha que maiores. A China poderia ser um país que a gente se espelha ativamente? Bom, admito que a primeira resposta instintiva, espero que não. A segunda, algumas pessoas se espelham nisso, né? E tanto... Porque o que eu acho que atrai da China é o crescimento rápido que teve, né? E realmente tiraram milhões de pessoas da miséria mais absoluta para hoje uma renda per capita média em poucas décadas. Às vezes uma pessoa, durante a mesma vida dela, né? Passou, realmente melhorou muito. Agora... em termos políticos, a meu ver, as coisas não podem ser desassociadas. Não é um modelo. E não pode ser seguido em termos de liberdade. Inclusive, você mostra umas coisas muito interessantes sobre a China. Mesmo, talvez, não se dando conta que está falando sobre... Por exemplo, eu não sabia que a China tem o maior número de favelas do mundo. Exatamente. Porque em números absolutos, né, sendo o maior país do mundo, agora o segundo maior país do mundo, foi superado pela Índia, tem muito de qualquer coisa. Né? Então, especialmente para países muito grandes ou países muito pequenos, é melhor você olhar em proporção, que é uma das coisas que eu trago no livro, né? Inclusive para o Brasil. Quando no Brasil se fala, porque aqui acontece muito X, muito Y, muito... Mas é porque é um dos maiores países do mundo. Então, é sempre assim. Agora, tem que ser visto em proporção. A propósito de favelas, o Brasil é um dos países que tem o maior número de pessoas em favelas. Mas em proporção já cai para metade do ranking mundial. Outra coisa que eu achei muito interessante nesse sentido quando você está tratando os dados, você está lidando com a dinâmica dos dados, eu vejo que você tenta atalhar algumas críticas fundamentais. Então, primeiro você começa o livro criticando a estrutura da percepção do brasileiro relacionada à ética, relacionada à corrupção, relacionada ao tamanho das coisas. E você tenta, nesse sentido, inclusive, dar uma perspectiva, acho que vai ser nova para a direita, de alguns fatos que eles não sabem. Então eu achei interessante que você se preocupou em dizer o que não é uma jabuticaba. Né? Então você fala da questão dos municípios, você fala da questão das favelas, você fala da questão do individualismo, do trabalho. E eu vejo que essas questões são questões que o Brasil... que a direita brasileira, pelo menos, ela se recusa a aceitar. Boa parte do livro vai incomodar a esquerda, porque o senhor critica muito o Estado. Mas essa parte, ao meu ver, criticaria muito o brasileiro. Quantas vezes eu já não ouvi conservadores falando que o brasileiro é muito individualista? Verdade. A minha intenção não era criticar ninguém, de verdade. Não porque eu quero escolher um caminho mais politicamente correto, tá longe de mim. Mas porque a minha intenção, super bem intencionada, realmente é fundamentar o debate. Tipo, do que estamos falando? Vamos fazer um passo atrás e vamos averiguar se as coisas das quais estamos falando, se tem fundamentação ou não. A minha ideia, realmente, é ajudar, contribuir, né? Então, assim, entendo. A maioria é verdade, é inevitável. A maioria das coisas acabam incomodando a esquerda. Mas concordo. Por exemplo, então, essa questão cultural que você citou, né? Todo mundo fala, porque o problema do Brasil é a cultura, porque o brasileiro é muito individualista, porque o brasileiro só quer ganhar, sempre quer tirar vantagem. Será que é assim de verdade? Aí eu fui procurar, pesquisar. Tem algumas questões que são nitidamente quantitativas, e algumas coisas são difíceis de pegar. Então, por exemplo, os brasileiros são individualistas, são egoístas. Aí é muito, muito difícil de quantificar tudo isso. Então, a proxy que eu achei, existem alguns mapas culturais na literatura. E, na verdade, nesses mapas, o Brasil está entre os países mais coletivistas do que individualistas. Só para explicar para o público como funciona, são várias questões, mas simplificando, individualismo, basicamente... O senhor quer aproveitar, tocar uma questão que a gente vai acabar tocando nesse livro e falar um pouquinho do diagrama de Nolan? Isso seria interessante. 3 autores
que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Rothbard e Santo Agostinho, demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses três autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são três autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Aí você toca na questão das liberdades e tal, de como algumas visões podem acabar refletindo certas naturezas mais individualistas ou coletivistas. Sim. É interessante. O individualismo, essencialmente, é de segundo a qual, quando acontece alguma coisa, a responsabilidade é do indivíduo, tanto no mérito quanto na culpa. Enquanto o coletivismo enxerga, quando acontece alguma coisa, a responsabilidade não é do indivíduo, mas é dos coletivos, da família, da sociedade, do país, da propaganda, da mídia, do bairro, do sistema capitalista, etc. E o Brasil é mais para coletivista nesse sentido. E são os mapas culturais que falam isso. Sim. Não sou nem eu, nem você, etc. Então, do que estamos falando? Quando falamos, os brasileiros querem tirar vantagem sempre, os outros não? Todo mundo quer se beneficiar, quer melhorar para a situação futura em relação à situação precedente. Sobre o diagrama de Nolan, o diagrama de Nolan ajuda naquela distinção banal, dicotômica, esquerda-direita. Né? E o diagrama de Nolan, dividindo não só de forma binária esquerda-direita, mas com mais diagramas, com mais quadrantes, ajuda a entender melhor o posicionamento das pessoas, os valores, a visão de mundo das pessoas. Então, você pode ter liberdade individual, liberdade social, liberdade política, etc. Então, por exemplo, existe uma direita, a direita geralmente, é claro que é muito difícil generalizar, porque cada autor tem sua visão, cada político tem sua visão, mas tendencialmente, generalizando, a direita concorda mais com a liberdade econômica, mas nem tanto com a direita conservadora, ou os reacionários, etc. Nem tanto com algumas liberdades individuais. Então, nesse sentido, eles são coletivistas nesse aspecto. Exatamente. Os únicos que são genuinamente individualistas são aqueles que defendem tanto as liberdades sociais quanto as liberdades econômicas. Exatamente. O nacionalismo é uma forma de coletivismo, assim como o racismo, que você analisa raças, entre aspas, ou nações, e não o indivíduo especificamente. Então, o diagrama de Nolan ajuda a entender a diferença melhor, com mais nuances entre esquerdas e direitas, coloca melhor o liberalismo, os liberais, e o individualismo e os coletivismos. Acho que ajuda e tem uma boa interseção aí. E aqui uma coisa que eu achei bem interessante foi a questão histórica. Você fez alguns apontamentos históricos, são 3 os tópicos relevantes, né? Você comentou sobre a questão da secessão, inclusive fazendo menção ao Leandro Narlock e a tantos outros, e a questão da colonização. Se você quiser mencionar um pouco esse aspecto, porque eu acho que, para mim, que é um dos tópicos mais interessantes, né? Como nós não necessariamente viemos e vivemos a nossa realidade em virtude de termos sido colonizados, né? Quase todo mundo foi colonizado, né? Cara, essa eu acho que é a questão mais profunda, mais essencial, que toca a raiz mais profunda da identidade brasileira. Porque é claro que a identidade brasileira é multifacetária, mas esta é uma das questões que mais toca, talvez, a sensibilidade das pessoas. É o seguinte, as pessoas falam, quando nós fomos colonizados pelos portugueses. Na verdade, as pessoas não foram colonizadas pelos portugueses. Quem foi colonizado pelos portugueses foram os índios, isso sim. Mas 75% do mapa genético do Brasil, dos brasileiros, é europeu. Isso é um mapa genético. Então não é nem... É mais fundamentado ainda que a história. Nós somos os filhos dos descendentes dos europeus. Exatamente. São os descendentes dos colonizadores, não dos colonizados. Assim, o paralelo que eu traço, por exemplo, com os Estados Unidos. Ninguém nos Estados Unidos fala quando nós fomos colonizados pelos ingleses. Eles colonizaram os índios de lá. Inclusive, eles se sentem culpados, tem alguns tabus sociais ainda hoje. Eles sabem que cometeram genocídios, assim como, atenção,
Na história, todo mundo cometeu contra todo mundo. A história é isso, ok? Então, assim, quase não tem quase ninguém sem culpas. Então, assim, não é que o Brasil foi colonizado. O Brasil não existia antes de Portugal. Não era um país único. Era uma série de povos índios isolados, assim, separados entre eles, e que, inclusive, muitas vezes entravam em cooperação, mas também em conflito entre eles. Então, o Brasil não foi colonizado. O Brasil foi criado por Portugal. E o Brasil é o descendente de Portugal. Os brasileiros são isso. É claro que depois, na verdade, hoje em dia, todo mundo é uma linda mistura, que é aquele melting pot brasileiro lindo, de sucesso, inclusive, no mundo reconhecido, né? Mas tendo que traçar o fio histórico, é isso. Então, a colonização brasileira é muito mais similar àquela americana do que as colonizações africanas, por exemplo. Porque aqui, notem, aí chego na questão da independência, quem depois declarou a independência não foram os nativos, como aconteceu na África. Os nativos da África retomaram as rédeas do próprio país, mandaram embora os colonizadores e hoje se autogovernam, etc. Simplificando. Nos Estados Unidos, não. Não foram os nativos que retomaram as rédeas do próprio país, mas foram os filhos dos colonizadores, os founding fathers americanos, Franklin, Washington, etc. São brancos ingleses, né? Não são Sioux, Apache, etc. E a mesma coisa aconteceu aqui. Quem fez a independência não foram os índios. Não mandaram embora os colonizadores. Foram os portugueses e os descendentes dos portugueses. Inclusive, a família... Inclusive, Brasil não era jamais colônia na época, em 22. A capital do império era no Brasil, inclusive. Inclusive, a família real portuguesa já era nascida em Portugal. Então, quem fez... Os líderes da independência eram portugueses, nem nascidos no Brasil, e, inclusive, para a enésima contraprova disso, então, a independência brasileira é uma independência, mas mais corretamente uma secessão, assim como aquela americana. Não, por acaso, o Brasil teve que ressarcir Portugal por ter feito uma secessão. Então, é uma independência, não está errado, mas é uma secessão. E não tem nada de ruim nisso, nada de... N países nasceram de secessão, isso é perfeitamente normal. Mas não é tão normal assim quando a gente analisa em recapitulação a história, como nós repreendemos as... Aí que tá, exato. Porque aí que tá, é isso que eu quero falar. O problema é como é contada essa história na escola, para 200 milhões de pessoas. Como não se conta dessa forma, nós fomos colonizados, roubaram ouro, etc. O cálculo do ouro, por exemplo. Primeiro, todo mundo foi colonizado. Todo mundo colonizou e foi colonizado. A Inglaterra, que foi o país que mais colonizou o mundo, também, por sua vez, foi colonizada pelo Império Romano, por exemplo. Na África, o único território, o único país, entre aspas, que não foi colonizado foi a Eritreia. E é um dos mais pobres ainda hoje. Então todo mundo foi colonizado. Não é uma peculiaridade do Brasil ter sido colonizado. Tem uma estatística que eu gosto muito. É a estatística, e é uma estatística que os portugueses fizeram questão de levantar. Ele descobriu que se gastou mais com o Brasil do que o ouro arrecadou. Também tem esses dados. E sobre essa questão do ouro, também eu trago ali os números, né? É verdade que, claro, é um processo de pilhagem, de extorsão de recursos, de exploração, como teve no mundo inteiro. Não tem nada de especial. E, de fato, impacta negativamente, claro. Mas vamos olhar os números, né? Quando você pega... Existem várias estimativas do valor do ouro que teria sido tirado de Portugal do Brasil. Eu peguei a estimativa mais pessimista possível e quando você atualiza em valores atuais, em reais atuais, não chega nem de perto do que é retirado todos os dias, todos os anos por Brasília. Então, ninguém está negando, mas não é por isso que o Brasil tem os problemas que tem. Na verdade, eu acho nesse sentido que tem um aspecto da colonização, que são as más instituições, exato, que é sim o verdadeiro problema de termos sido colonizados. Porque as instituições portuguesas nem em Portugal tiveram um resultado tão expressivo assim. Então, Portugal, nesse sentido, carrega... E eu acho que o livrinho ali em cima, né, os donos do poder, fala muito disso. Né? Eu vi que você comentou bastante do patrimonialismo da ciência política. Eu acho que é essa herança maldita que é o problema. Total, concordo plenamente. E aí eu queria aproveitar e já tocar em algumas jabuticabas aqui, porque parte do modelo do Estado que nós temos hoje, do tamanho do Estado,
de algumas características fundamentais do porquê nós somos o Brasil que somos. Tem uma herança nisso, né? Quiser comentar um pouco? Sim, com certeza. Antes você estava citando, por exemplo, a questão dos municípios, né? Que muitos falam, o Brasil tem muitos municípios. Mas muito comparado ao quê? As pessoas só ouvem isso desde criança e repetem, na verdade. Ninguém foi procurar os números. E não é verdade. Quando você compara com outros países, N outros países têm muitos mais municípios, inclusive sendo menores que o Brasil. Talvez o problema seja a quantidade de municípios que não se sustenta sozinha e que tem que ser, então, subsidiada por Brasília. Mas isso é fruto de nada de cultural, de um sistema de incentivos que incentiva isso, porque você incentiva o desmembramento de municípios, porque eles vão ganhar dinheiro mesmo assim, aí tem 2 prefeitos, 2 câmaras de vereadores, blá, blá, etc, etc. E uma série de instituições que, claro, em parte vem do Brasil já independente, em parte vem de Portugal. Então, isso é muito complexo também, é debatido na literatura, mas assim, eu diria que essencialmente o Brasil tem instituições muito de cima para baixo. E isso é ainda mais, choca ainda mais com a realidade, ainda mais quando você tem um país enorme, que é difícil de ser governado de forma eficiente, racional, etc., de cima para baixo. Isso me parece que deriva bastante disso, mas também comparar, assim, se você pegar, né, até o Império e depois da República, bom, eu não sou especialista sobre a história brasileira, obviamente quem sou para falar, mas me parece que isso piorou muito mais com a República, ainda mais, né? Essa centralização. Até a época já tinha, claro, essa necessidade, visto que se tratava de um império muito grande, de controlar, de centralizar, etc. Mas me parece que piorou muito mais depois ainda. Então, algumas coisas são, com certeza, herança das instituições portuguesas, mas me parece que até o império, relativamente falando pela época, a situação estava normal, até indo bem. Começou a descolar do resto do mundo, a meu ver, com a República. Sim. E eu vou deixar... não vou tocar em vários tópicos aqui, que pra mim fazem o esqueleto dorsal do livro, porque você também tem que ler. Você que tá aí tem que ler, mas eu vou tocar em 2 que eu achei muito interessantes, né? Que é a questão do país empatado com Espanha e outros com mais LGBTs. Então, se fala do Brasil como um país intolerante, é muito estranho, e a questão dos professores, né? Que são 2 questões muito relevantes. Porque eu acredito que o brasileiro acha que trata bem o professor, que acha bem o professor, e não acha. E no caso do LGBT, eu acredito que a questão... dificilmente você vê razões para acreditar que o Brasil é um dos países com mais LGBT e somos. Isso talvez seja refletido no fato que temos a maior passeata gay do mundo. Você quiser comentar um pouco sobre isso? Sim. Bom, primeiro os dados, depois a interpretação. Eu pego ali, de novo, alguns dados. Estes sobre população LGBT são, por exemplo, dados da Ipsos-Mori, etc. e tal, dados internacionais, que basicamente fazem o seguinte. Comparam a população LGBT em vários países. Número absoluto e número percentual, claro. Então, o Brasil é entre os países que tem mais LGBT, etc. Aí lá tem os dados desagregados, especificamente, etc. E tal. E uma série de outras questões. Então, por exemplo, quanto as pessoas acham importante que na TV tenha personagens LGBT, quantas pessoas concordam com o fato das pessoas, dos atletas concorrer na categoria segundo o sexo com o qual se identificam, quantas pessoas acham que deveria ter pesquisa científica, etc. tal, nessas questões, etc. tal. E o Brasil é sempre entre os primeiros países do mundo. Então, sim, é um dado. Por exemplo, convivência com LGBT, né? Exatamente. Quantas pessoas você conhece que são LGBT, etc. tal. Que diria mais, além do dado bruto, demonstra também uma certa tolerância, respeito, abertura para o tema, né? Diferentemente do que se diz, e que não quer dizer que também não tenha problemas e também não tenha homicídios, né? E até é mais fácil ter essas questões num país com mais LGBTs do que menos. Sim. A tensão é mais clara entre aqueles que discordam. Mas, inclusive, se me permite, isso aqui é reconhecido no resto do mundo, porque tem uma visão diferente entre a visão brasileira interna, como os brasileiros se vê, e como é visto por fora. De fora, o Brasil sempre foi conhecido como um país muito aberto, muito tolerante, enquanto talvez aqui dentro se propagandeia a visão oposta,
que tem seus problemas. É claro que não é tolerância perfeita. E tem também gente intolerante, gente violenta, etc. Mas relativamente, comparativamente a outros países... Sim. E uma coisa importante, a questão dos professores. Se quiser comentar um pouco disso. Eu sou professor, né? Então, assim... Bom, mas assim... Advogado em casa própria, lobismo! Conflito de interesse. Bom, então, primeiro os dados mostram que o Brasil tem o status do professor é um dos mais baixos do mundo. Os pais são entre os pais que mais desincentivam os filhos a fazer a carreira de professor, etc. E, bom, os dados são estes. Agora, no livro eu me limito a trazer estes dados sem querer aprofundar e tentar trazer algumas conclusões, etc., interpretar. Até porque para deixar o livro mais curto, mais fácil de ler, por uma série de motivos. Primeiro, é bom fundamentar o debate. Isso é um fato. Né? Então, quando nós falamos que os professores têm um status muito baixo, é verdade. Né? Comparado com médicos, engenheiros, advogados, professores e tal. E as pessoas não querem. Né? Agora, algumas pessoas me perguntaram por quê. Bom, você vê isso de várias formas. Né? Por exemplo, a violência nas escolas, tanto entre crianças quanto com professores, é muito alta. A quantidade de tempo que os professores gastam no Brasil para manter a disciplina em sala de aula é uma das maiores do mundo. Banalmente, as pessoas até falam: professor, você só dá aula ou trabalha também? Né? Isso é banal, cultural, mas é isso. Agora, o porquê é mais difícil, evidentemente, de interpretar. Aí vai a minha percepção subjetiva. Né? Eu diria que é uma série de coisas. Tá? E eu diria que nós temos, às vezes, se privilegia o dinheiro em relação ao conhecimento. Que é em parte normal no mundo inteiro, etc. Mas me parece que tenha muito essa visão dinheirista, né, das coisas. Eu acho que falta, na verdade, uma coisa que é muito importante, que é a crença de que a elite deveria ser mais educada. Exato. Isso nos Estados Unidos é quase uma regra. No momento em que você se torna rico, você imediatamente corre para se educar. Porque senão ninguém respeita você como uma pessoa de elite, de fato. Concordo, eu adicionaria mais. Eu diria que não só nos Estados Unidos, que não são assim, mas assim, por exemplo, na Europa, eu repito, acho que não é uma boa comparação com o Brasil, mas existe a elite econômica, mas existe também uma elite cultural. Então, banalmente, anedoticamente, é comum você ir na casa das pessoas e ver livrarias, livros, como aqui, né? Aqui na sua casa. Aqui. Não, inclusive essa aqui é só aqui fica bonitinho. Sim, imagino, se você chegar pra lá, não falta livro. Exato. Mas infelizmente não é o comum, né? Então tem isso. E, bom, então assim, e outra coisa que eu diria, me parece que seja também o seguinte, que há uma abordagem muito permissivista. Claro que estou generalizando, porque tem professores e professores, tem escolas e escolas, é um país muito grande, mas generalizando, me parece que tem uma abordagem muito permissivista. Ou seja, nas últimas décadas, se criou um sistema escolástico no qual, não existe hierarquia, não existe autoridade, não precisa obedecer, respeito, o professor não é professor, o professor está aprendendo também, não está ensinando, não somos pares e tal. E é isso, desqualifica porque para você ser escolástico, para você entrar numa universidade, você precisava comentar as sentenças. Exato. Então, e o comentário das sentenças tinha 5.000 páginas. Então, para você trazer essa abordagem, você tem que ter indivíduos que já foram formados. E outro fator que eu acho que talvez seja o mais importante, não consigo comprovar isso quantitativamente. Mas vamos ser sinceros. Generalizando. Assim, as escolas brasileiras têm a função de fazer lavagem cerebral. Então é o seguinte, se a escola brasileira foca no ensino ideológico, da ideologia, e não é nem um desvio de função dos professores, é isso mesmo, existe para isso. Então se eu foco na ideologia, pega as disciplinas de história e geografia, o que é isso? Isso é um crime contra a humanidade, né? Se eu foco nisso, e as crianças, justamente, depois não vão comer ideologia. Ninguém arruma emprego por isso, ganha dinheiro com isso, é promovido com isso, melhora de vida com isso. 1 em 1 milhão, que vira autor de livros e tal. Então as pessoas entendem que indo por este caminho, que me é sugerido por estes caras, eu não vou chegar em lugar nenhum.